O Uzbequistão é um dos países da Ásia Central que se tornou independente após o colapso da União Soviética. Como alguns outros integrantes da URSS, tem uma longa história de soberania, com vários estados independentes e diversos episódios de ocupação, uma fugaz república após a Primeira Guerra Mundial, a que se seguiu a integração forçada na União Soviética. O primeiro registro de populações sedentárias no atual território do Uzbequistão remete para os povos nômadas vindos do que é hoje o Irã, que ali se estabeleceram por volta do século 8 a.C. O Império Persa expandiu-se depois para esta área, um domínio brevemente interrompido pela Macedônia, e apenas a chegada dos árabes e do Islão conseguiu mudar o cenário. Desde essa altura até a incorporação na União Soviética, o Uzbequistão fez parte de um mosaico de reinados e dinastias locais, sofrendo com as invasões mongóis do século XIII e sendo posteriormente influenciado pelo poder político projectado pelos povos turcos. O Uzbequistão encontra-se numa posição fulcral da Ásia Central, tendo fronteiras com Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turquemenistão e Afeganistão. Como curiosidade, refira-se que o Uzbequistão é um dos 2 países do mundo que, para além de não ter contato com o mar, é separado deste por 2 outros estados. Em virtude desta posição estratégica, o território do Uzbequistão foi essencial para a chamada Rota da Seda, que fez prosperar algumas das principais cidades do país, gerando riqueza suficiente para a construção do patrimônio que hoje deleita os viajantes. O Uzbequistão tem um território de 450 mil km², sensivelmente 4 vezes e meia a extensão de Portugal, e a sua população é de cerca de 33 milhões de habitantes. A maioria destas pessoas é de etnia uzbeque, 85%, existindo diversas minorias, com destaque para os russos, tajiques e cazaques. O Islã é a religião dominante, mas o Uzbequistão é um estado secular. O Uzbequistão conta com uma história e com uma herança cultural bastante antiga, as quais datam mais de 2000 anos. Foi um dos lugares mais importantes na Rota da Seda, a conhecida travessia comercial na Ásia Central, e que durante muitos séculos, mais atraiu visitantes de todo o mundo. 2. Tem cidades bastante antigas, com um grande leque de exemplos arquitetônicos das mais variadas épocas e estilos, os quais destacamos as mesquitas, madraças e mausoléus por serem profundamente exóticos. 3. Os uzbeques têm como idioma oficial o uzbek, mas devido à influência russa sobre este país, a qual durou imenso tempo, este povo consegue comunicar perfeitamente em russo e por vezes, em inglês. No entanto, fala-se outras línguas e dialectos, uma vez que existem outros grupos étnicos que nunca deixaram de comunicar na sua língua mãe, nomeadamente os tadjiques e os cazaques. 4. Tashkent é um bom ponto de partida para conhecer este país, uma vez que conta com imensos monumentos magníficos para conhecer, indo de seguida, obrigatoriamente, para Samarcand ou a cidade turquesa, e ainda ao Vale do Rio Oxus, onde se localiza uma das principais atrações turísticas, a cidade de Khiva, o perfeito cenário para o conto Mil e Uma Noites. 5. Tashkent é a capital do Uzbequistão, uma cidade com cerca de 2,5 milhões de habitantes com uma particularidade: encontra-se praticamente junto à fronteira com o Cazaquistão. 6. Poderá não ser a mais charmosa cidade do país, mas é uma urbe uzbeque, o que significa que será sempre fascinante. É feita de contrastes e contradições, maioritariamente recente mas com um núcleo histórico interessante. Na verdade, e quando acabar de visitar o Uzbequistão, verá que Tashkent é uma cidade que vale a pena explorar. 7. Em algumas zonas é uma cidade moderna, enquanto noutras parece ser tocada por uma ruralidade que o surpreenderá. E apesar de não parecer, é uma das cidades mais antigas da Ásia Central.
Infelizmente, muito do seu patrimônio histórico foi danificado ou destruído pelo violento sismo de 1966. 8. Aqui terá a oportunidade de observar os aspectos herdados da era soviética, visitar os melhores museus do Uzbequistão e, se quiser, estabelecer uma base para expedições de dia inteiro a locais como o Parque Nacional de Ungol-Chatkal. Dizem, no entanto, que o número de pessoas não uzbeques que vivem no Uzbequistão está diminuindo à medida que russos e outros grupos minoritários partem lentamente e os uzbeques retornam de outras partes da antiga União Soviética. Quando o Uzbequistão conquistou a independência em 1991, havia uma preocupação de que o fundamentalismo muçulmano se espalhasse por toda a região. A expectativa era de que um país há muito negado à liberdade de prática religiosa sofresse um aumento muito rápido na expressão de sua fé dominante. Em 1994, mais da metade da população do Uzbequistão era muçulmana, embora em uma pesquisa oficial poucos desse número tivessem algum conhecimento real da religião ou soubessem praticá-la. No entanto, a observância islâmica está aumentando na região. O nome oficial do país é a República do Uzbequistão. É o 56º maior país do mundo em área com 447.400 km². Outrora parte do antigo Império Persa, o que hoje é conhecido como Uzbequistão foi conquistado no século IV a.C. por Alexandre o Grande. O Uzbequistão tem 5 locais Patrimônio Mundial da Humanidade na lista da Unesco. A cidade de Bukhara, situada na Rota da Seda, tem mais de 2.000 anos. O ponto mais alto no Uzbequistão é o Khazret Sultan, a 4.643 metros acima do nível do mar. Durante o século VIII, as forças árabes invasoras dominaram a área e converteram as tribos turcas nómadas que viviam ali ao Islão. Apesar de ser um país de maioria muçulmana, a vodka é extremamente popular. Itichankala é a cidade interior protegida por paredes de tijolo com cerca de 10 metros do antigo oásis de Khiva. Este era o último local de descanso das caravanas antes de atravessar o deserto para o Irão através do Turcomenistão. A cidade antiga detém mais de 50 monumentos históricos e 250 casas antigas, datando principalmente do século XVIII e XIX. Foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 1990. Anteriormente um dos 4 maiores lagos do mundo, com uma área de 68.000 km², o Mar de Aral tem vindo a diminuir desde os anos 60. Uma cidade perdida do tamanho de Mônaco foi descoberta recentemente. Mingtepe, no Vale de Fergana, o que antes se pensava ser apenas um ponto de partida para a Rota da Seda, na verdade, foi revelado como sendo uma povoação importante com 2.000 anos. O Uzbequistão é a capital mundial das melancias. Existem mais de 150 variedades diferentes. O lendário conquistador Tamerlão nasceu no Uzbequistão. No Uzbequistão, os apertos de mão só são aceitáveis se for entre 2 homens. O Uzbequistão fica na Ásia Central e é cercado pelo Afeganistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Turcomenistão. No século XIII, Gengis Khan e os mongóis conquistaram a região aos turcos seljúcidas. O território tornou-se parte do Império de Tamerlão e seus sucessores. Isso durou até o século XVI. Após o colapso da União Soviética, o Uzbequistão conquistou a sua independência em 1991 e tornou-se uma república constitucional. A mina de ouro Morontan do Uzbequistão é uma das maiores minas de ouro a céu aberto do mundo.